Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos. A gente está aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para a gente dar continuidade na obra do Bert, Conflito e Paz. Hoje a gente está na página 104, A Paz entre os Povos. Lembramos também que os encontros eles acontecem sempre nas terças-feiras, às 20h30, e a gravação fica disponível no canal do YouTube do Hamilton, né? 1 ou 2 dias depois já está disponível a gravação no canal do Hamilton. Obrigado, a todos que estão presentes aqui. Hoje a gente está sob a orientação do René Schubert, e aí, lembrando também que lá no Facebook, no grupo do Facebook, é possível votar na próxima obra que a gente vai proceder esse estudo, essa leitura aqui nesse nosso grupo. Então, quem não votou ainda pode entrar lá e fazer a escolha de acordo com a sua preferência aí. Renê, palavra com você. A gente tem como leitora hoje a Vera. Obrigado, Vera. Obrigado, Eurico. Obrigado. Lembrando também que a Dilena sempre deixa claro para todo mundo, vocês podem também indicar livros, né, que a gente possa ler aqui no grupo de estudos, né? Então, logicamente que a preferência é livros de constelação familiar, direito sistêmico, educação sistêmica, né, quer dizer, voltados aí para as constelações familiares, mas vocês podem indicar colegas, né, para além, né, de Bert Hellinger, temos livros aí da Dr. Ursula Frank, Stephen House, né, temos outros facilitadores, e é colocado lá e nós democraticamente vamos votar aí na melhor opção. Né? Por enquanto, estou vendo que Para que o Amor Dê Certo, né, está liderando, que é um livro fantástico de relacionamento de casais. Né? Eu coloquei outros livros em pauta, né, então não pude votar, mas assim, se ele ganhar, vai ser ótimo, porque é um livro maravilhoso. Né? Então, vamos para a leitura de hoje. Por favor, Vera. Paz entre os povos. Também entre os povos, por exemplo, entre os russos e os alemães, a paz só é obtida quando ambos reconhecem que, apesar de diferentes, eles têm o mesmo valor. Somente assim pode haver paz entre eles. Quando dizemos nós, os russos, ou nós, os alemães, não levamos em conta os indivíduos. Eles são vistos apenas como membros do respectivo grupo. Como estamos vinculados ao nosso grupo por nossa consciência, sentimos-nos dentro dele, como superiores aos demais. Isso provoca separação entre os grupos. Mostrarei com um exemplo o que isso significa na prática. Em Berlim, tivemos há algum tempo um seminário com 900 participantes. Durante o seminário, uma cliente falou do suicídio de seu pai. Ele se casara com a viúva de um amigo que veio a ser a mãe desse cliente. No dia do aniversário da morte desse amigo, o pai dela subiu numa varanda muito alta e se atirou ao solo. Inicialmente, coloquei em cena apenas o pai. Ele olhava constantemente para um lado, e era evidente para mim que estava olhando para o falecido amigo. Por isso, introduzi um representante para o amigo, que, imediatamente, desabou no chão. Perguntei à cliente o que os dois amigos tinham feito, e ela respondeu que combateram na Rússia, como oficiais alemães, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, coloquei diante deles, de um lado, 6 representantes de soldados russos e, de outro, 6 representantes de soldados alemães. Alguns dos soldados desabaram imediatamente, como se tivessem sido fuzilados.
Um outro levou a mão ao ombro, como se tivesse sido baleado. Em seguida, um soldado russo se aproximou lentamente do pai da cliente. Os dois se mediram com olhares, como num duelo. Depois de algum tempo, o oficial alemão desabou e o russo se afastou lentamente. Nesse momento, interrompi a constelação e perguntei aos representantes de ambos os lados o que tinham vivenciado. O oficial russo disse: eu venci. Eu sabia que precisava empenhar tudo para vencer o oficial alemão. Mas agora, olhando para trás, pergunto: para quê? O que a vitória nos trouxe no final? Os soldados de ambos os lados mostraram respeito recíproco. Ambos os lados estavam conscientes de ter sido fiéis ao seu próprio país. Sua fidelidade não lhes permitira ter sentimentos humanos pelos adversários. Não obstante, quando se olharam, respeitaram-se mutuamente. A dor partilhada por ambos os lados e o reconhecimento dessa dor os levaram a chorar em comum, o que sofreram ambos os lados, amigos e inimigos. Isso os reconciliou entre si. Esse exemplo nos mostrou também que, além da consciência, existe algo mais que atua em nós. Um movimento de alma que quer unir o que se separou e que se manifesta quando lhe damos espaço. Pois os movimentos dessa constelação transcorreram espontaneamente, sem interferência externa. O que vem à luz por intermédio deles supera em muito nossas habituais teorias e concepções sobre o que é bom ou mal. Eles mostram em que medida somos tomados por grandes movimentos, que são dirigidos de longe e em que precisamos inserir-nos tais como são. Então, eles provocam, como se viu aqui, o esvaziamento de nossos ideais e de nossa grandeza, e mostram como estamos vinculados a algo que nos dirige e sustenta, ou exige e sacrifica, conforme o caso. Isso nos torna modestos. Esse olhar para aquilo que sustenta e move o essencial nos dá uma outra imagem dos poderes que nos regem, seja como for que os denominemos. Esses poderes, que podemos chamar de Deus, de mistério, ou por qualquer outro nome, não são amáveis, não correspondem aos nossos desejos. São grandes demais para serem simplesmente amáveis. Eles nos fazem reconhecer que não somos dirigidos apenas por forças boas e amáveis, mas por forças tremendas que nos levam de roldão e visam objetivos diferentes dos nossos. Justamente na medida que nos submetemos a essas forças, ganhamos apoio e movimento próprio. Um instantinho, Vera. Um instantinho que você vai começar a poesia. Eu vou só parar nesse ponto aqui, Vera, né, que você fez essa leitura aqui. Esses poderes que podemos chamar de Deus, de mistério, ou por qualquer outro nome, não são amáveis, não correspondem aos nossos desejos. E aí a gente tem a consciência infantil, né, da criança que espera, né, que algo maior a proteja, a acolha, a envolva. O grande mistério, o grande espírito, né, Deus, essa orquestra, ela não é assim próxima. Ela não olha para os seus desejos pessoais. Né? Então, quando eu olho para Dilena, especificamente, falo, Dilena, por favor, olhe com carinho para mim, eu estou me dirigindo a uma pessoa e pedindo para a pessoa dirigir o seu olhar para mim. Agora, pedir isto a Deus, eu como pessoa posso. Agora, esperar isso de Deus é outra coisa, né? Então, Hellinger está falando dessa consciência muito maior,
que é uma consciência que está em sintonia, né, com aí as ordens do amor, e ela não é do certo, errado, do bom ou do ruim, né? Ela atua, ela movimenta. E aí, de repente, eu posso dizer, dentro da minha concepção de amável ou não amável, que a Dilena não me olha de forma amável, por mais que a Dilena, na concepção dela, olhe de forma amável. Né? E aí a gente vai entrar numa discussão, não, porque os freires são assim, e ela vai falar, não, porque os Schubert também exigem de um nível. A gente vai entrar num debate, numa polarização, né? Tentando um convencer o outro do meu certo, do seu errado. E Hellinger está falando, não, é de outro lugar que essa grande força atua, esse grande mistério atua. É interessante quando a gente lê, né, o Velho Testamento, ou quando a gente vê aqueles filmes, né, que falam... Estou lembrando de 2 filmes que falam sobre Moisés, né, um mais atual e um super antigo. E nos 2 você tem uma entidade, né, divina, que ela fala da humanidade, ela não fala para o Moisés, ela não fala para uma pessoa, ela fala como um coletivo e ela é vista muitas vezes como extremamente severa, extremamente rígida, né? Ela limita, né? Ela é vingativa para algumas leituras. E aí depende muito da leitura moral que você faz disso. E aí a gente vê hoje essa série, né, que está passando, Chosen, né, onde você tem, né, o Jesus, né, a palavra, o amor, né, e Jesus como pessoa falando com outras pessoas, né, é outra consciência, né, e de certa forma a gente trabalha essas consciências dentro da constelação, quer dizer, como que o nosso cliente está demandando algo do sistema familiar, do sistema cultural, do sistema humano, né? Quer dizer, qual que é esse pedido que ele faz? E, num caso de uma guerra entre povos, entre alemães e entre russos, a gente está falando de algo cultural muito maior, né? Da história desse povo, né? E que tem reverberação sobre uma pessoa, um russo, um alemão. Isso é colocado em cena e o Hellinger usa uma frase, né, que a gente já leu em alguns outros pontos, né? Existe algo mais que atua em nós, um movimento de alma que quer unir o que se separou e que se manifesta quando lhe damos espaço. Não é o espaço na mente, é o espaço no coração. E na mente a gente vai tentar colocar o espaço. Que espaço? Ah, o Eurico é assim, a Dilena é assado, o Celso é isso. Quer dizer, a gente vai colocando as etiquetas, né? E sim, em cima de nosso padrão, a gente vai estabelecer o bom, o mal, certo, errado, gosto, não gosto. Aqui está se falando de outra coisa, né? De outra coisa que atua em nós e que se eu dou espaço, se eu silencio a minha mente e dou espaço, eu começo a sentir que, na verdade, o Eurico, que numa configuração familiar parece longe de mim, eu estou extremamente conectado com ele. E o Celso, que está do meu lado, eu nem vejo. E também não é uma coisa que faz falta para o Celso ou para mim. Mas minha conexão com o Eurico é muito forte. Mas assim, eu preciso dar esse espaço para o sentir, não para o interpretar o que está lá, ou para tentar dar um lugar XPTO, né? Uma denominação, um diagnóstico para aquilo lá. Né? Então, é esse espaço que o Hellinger às vezes falava que acontecia entre a constelação e os dias que se seguem, né? Quer dizer, não saia
tomando uma decisão. Dê espaço, deixe cada coisa encontre o seu lugar no seu corpo. E aí a gente percebe uma reverberação que acontece nos representantes, quer dizer, nos membros que a gente representou na constelação, às vezes da família, às vezes do ambiente profissional, pedagógico, acadêmico, relacional. Quer dizer, isso vai reverberando, mas para tal é preciso dar esse espaço, quer dizer, é como se essa alma, né, começasse a fluir. Totalmente diferente de eu pegar o telefone, ligar para o Eurico e falar: Eurico, o que você achou dessa constelação? Desce a letra da tua visão. Faço a mesma coisa com o Celso, faço a mesma coisa com a Dilena, encho minha cabeça de ideias e, sinceramente, não entro em contato com o meu sentir, com aquilo que eu senti. E por que eu estou fazendo toda essa volta? Eu lembro que quando começou a guerra da Rússia e a Ucrânia, o conflito que está acontecendo lá, houve uma cena de 5 soldados jovens russos entrando num vilarejo e meio que impondo, né? Nós dominamos, tal. E um idoso olhou para eles e falou: o que vocês estão fazendo? Os jovens falam: não, nós somos russos, né? Que o Hellinger fala, né? Nós os russos, nós os alemães, nós somos russos e nós estamos aqui para tomar o poder. E o senhor olha para eles e fala: você percebe que eu estou falando na mesma língua que vocês? Nós não somos diferentes, né? O que vocês vieram conquistar? Nós somos iguais. E assim, os soldados ficaram com aquela... Lógico, eram jovens, talvez, né, não tinham certos detalhes históricos, mas o senhor, com a fala, desarmou eles. Ele falou: não, vocês não são mais e eu menos, né? Vocês não são isso e eu aquilo. É aquela coisa, nós somos, né, cidadãos, nós somos irmãos, somos um coletivo, né? E a gente percebe que essa fala reverberou muito entre as tropas russas, né? Quer dizer, eu estou invadindo um inimigo ou eu estou atacando família? E muitos soldados russos falaram: não, a minha família está na Ucrânia, né? Eu tenho parentes na Ucrânia, eu tenho amigos na Ucrânia. Quer dizer, não é nós contra eles, né? E muitas vezes na nossa cabeça a gente cria essa polarização, né? Não, porque a parede do Eurico é muito vermelha, eu gosto de parede branca. Outro, já começou um debate aí, né? De ele e eu. E não é uma parede. Então a gente percebe que o mental ele tenta, né, logicamente, organizar as coisas, mas muitas vezes nessa organização ele faz separações. E separações que às vezes para a alma tem um peso, tem uma consequência mais pesada, mais difícil, né? E por isso que é interessante quando a gente fala, né, do conflito Ucrânia, Rússia, Israel, faixa de Gaza, talvez exercitar a observação, a escuta, ao invés da interpretação, né? Porque dependendo de quem está falando, sim, a gente vai ter versões, né? Versões do conflito, versão da guerra. Mas como que é esse movimento? Como ele acontece dentro de mim, né? Não como uma verdade, mas como um movimento. Se alguém quiser colocar alguma coisa, senão a Vera dá sequência aí. Fala, Eurico, por favor. Bom, Enê, fugindo até um pouco desse assunto, mas é um tema que está bem em pauta no momento, né? O projeto de lei 1904, né, que fala do agravamento das penalidades em caso de aborto. E aí a questão do aborto volta à tona, né? Novamente. Eu queria saber se você pode, a partir do conhecimento profundo que você tem da filosofia, do pensamento das constelações familiares, se você pode compartilhar alguma coisa sobre esse assunto com a gente, não da questão legislação, o agravamento da penalidade, mas como isso
reverbera dentro de você a partir de todo o conhecimento que você tem profundo do pensamento das constelações familiares. Legal, Eurico. Eu acho que não foge, não. Né? A gente está falando de conflito, né? A gente está falando de uma lei e muitas vezes, se essa lei, né, for estabelecida, ela vai afetar alhos e bugalhos, né? E logicamente a gente sabe que nunca a gente vai agradar a todos, né? Mas a gente está falando de algo é, que tem pesos e medidas pesadas, né? Para a vítima, né? Diferente para o perpetrador. E novamente a gente está falando de vida e morte aí, ou a possibilidade de se retirar uma vida, etc. Mas a sua pergunta é outra, eu entendi. Eu vou para esta outra pergunta, baseado aí na leitura, né, de Bert Hellinger. Inclusive, essa parte me coube, né, no futuro livro Constelação Familiar, História, Teoria e Ética, que esperamos seja lançado esse ano. Bert Hellinger tem uma frase que diz: a sexualidade ela é maior que o amor, né? E aí, como assim, né? E muitas vezes ela vincula fortemente, né? Ela cria um vínculo, e se a gente está falando de uma criança, fortemente. Existe o amor, como ele é falado na mídia, o amor romântico, o amor afetuoso. E existem as ordens do amor do Bert Hellinger, onde ele fala daquilo que vincula, né? E é interessante, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente entende desse amor que vincula, principalmente quando a gente lê a história de Jó, por exemplo, né? A fé de Jó em Deus, né? Apesar de tudo o que aconteceu com Jó. O mesmo Moisés. Na hora que você tem uma situação de um abuso sexual, e o Hellinger não fala a favor disso, mas ele fala da consequência, né? Que a consequência gera uma vida, existe uma vinculação poderosa entre este corpo, entre a vítima e o perpetrador. E essa criança é fruto da vítima e do perpetrador. O Hellinger não fala de certo e errado, mas ele fala do que vincula. E todos vocês, né, nós já lemos isso, né? Tirar vidas também vincula. Tem um peso. Então, o Hellinger não vai olhar para certo e errado no caso do estupro, mas ele vai olhar para as consequências no sistema da vítima e a vinculação da vítima com o sistema do perpetrador, que eles começam a entrar em desnível, né? E assim como judeus e alemães, Hellinger, no livro Um Lugar para os Excluídos, ele fala uma frase que causou muita revolta em muitos núcleos da sociedade, quando ele fala: a paz se instaura quando vítimas e perpetradores se olham uns nos olhos do outro e se conectam, cada um com a sua responsabilidade. Quando o perpetrador olha para as vítimas, realmente olha e diz: fui eu. E aí a vítima pode descansar, não como vítima, mas, ok, houve um reconhecimento do feito. E aí muitas pessoas falam: nossa, mas o Hellinger então está falando a favor dos nazistas. Nossa, o Hellinger está falando a favor dos judeus. E assim, a questão não era aqui ou ali. A questão era essa possibilidade de uma mediação que tinha um custo
para lado A e para lado B, né? Só que o Hellinger estava falando isso a partir de representantes. Vamos deixar bem claro, né? Ele não pegava o cara o carrasco de Auschwitz e colocava junto com o sobrevivente de um campo de concentração e colocava um de frente por outro. Não. Nesse sentido, entra a parte terapêutica da constelação, que é você usar representantes e você poder ver essa cena encenada e as sensações desses representantes, as percepções desses representantes, o movimento e, às vezes, o espaço que abre a partir daí. Não para o perdão, mas sim para a reconciliação. Né? O Hellinger não fala esta palavra perdão. Ele fala uma vez, o perdão é de Deus. Né? Não é do Eurico para o René, não é do René para o Eurico. Mas, mesmo assim, nesse conflito entre nós dois, nós podemos encontrar possibilidades de continuar convivendo. Talvez uma possibilidade de reconciliação. Talvez sozinhos a gente não consiga, a gente precisa que o Celso, a gente precisa que a Vera utilizem, às vezes, de ferramentas terapêuticas, recursos, para que a gente possa tá bom, me é caro, mas talvez seja possível nós nos restabelecermos. Só que aí entra aquela questão, né? Socialmente, você está falando uma questão de honra, né? De uma desonra em relação à vítima, né? Do estupro. E uma postura, muitas vezes, arrogante ou lesiva do perpetrador. Isso também é colocado no campo. E não o perpetrador como acima da vítima, e não a vítima como abaixo do perpetrador, mas do perpetrador, muitas vezes, falando o que ele fez. Eu lembro de uma constelação, Eurico, foi aqui em São Paulo, né? E quem a facilitou foi a Sofia. Era uma menina que ela trazia muitas dores no corpo. E quando a Sofia a entrevistou, veio à tona o fato de que a avó dela tinha sido violentada por diversos soldados na guerra. Não entrou-se na questão se eram alemães, se eram russos, tal, mas assim, ela foi violentada, né? E, bom, dessa violência surgiu uma família, né? E essa história ela não é rara. Muitas famílias surgiram a partir de violência, de uma violência sexual. E Sofia, então, coloca esta mulher e coloca 3 representantes. Eu fui um dos representantes destes abusadores. Inicialmente, olhando para a vítima, a sensação, o meu pensamento era, meu, que droga. Realmente, na minha cabeça o pensamento era, que droga. Mas a sensação era de muito poder, né? E aí a Sophie pede para a representante olhar para o olho de cada um dos perpetradores. Eu não consegui sustentar o olhar, né? Do meu lado estava o colega Rodrigo, também não conseguiu, ele sentiu um fraquejar. E aí veio uma frase: você não me tomou como homem. E aí a gente cai ao chão, né? Não se retirou o fato de que houve um estupro, um abuso, uma violência, mas se colocou o fato do não consentimento disso, né? Pelo menos essa foi a frase que surgiu para a Sophie naquele momento, e eu, como representante, senti imediatamente essa... Eu perdi a força, minha perna fraquejou, pum, fui para o chão, né? E a representante, ela estava tensa, ela conseguiu se soltar, né? Então, a gente não está falando aqui de, Eurico, depois dessa constelação, eu fiquei leve, livre, solto, foi tudo lindo. Não, né? As coisas encontraram um lugar. Só que esse ritual, ele é difícil, ele é dolorido,
E muitas vezes a gente precisa, né, que o representante esteja, o cliente, desculpa, esteja disponível para olhar para uma cena assim difícil, dentro de um contexto terapêutico, dentro de um workshop de constelações, né, com representantes, com o facilitador presente, né? Eu não estou falando de nenhum, vamos fazer aqui um teste. Não, estou falando de realmente um set que possa acolher isso, que possa abarcar isso, né? Que possa dar uma continência nisso, né? Se o Eurico perguntar, Renê, qual que é a sua opinião como pessoa em relação a esse projeto de lei? Retrocesso, né? Retrocesso. E levanta muita raiva, levanta a questão da honra, levanta a questão de uma polaridade, levanta uma questão de provocações políticas, de um lado ou de outro. Está aí a gente que está no meio, né? E o povo, e as vítimas, né? E os perpetradores. Quer dizer, a gente não está falando de justiça restaurativa, a gente não está falando dos círculos de paz, a gente não está falando de comunicação não violenta, a gente não está falando de constelação familiar, a gente está falando em que sentido isso vai agir em prol de uma vingança ou a serviço de uma injustiça, né? E eu não estou afirmando aqui eu coloco como debate, né? Porque a gente percebeu a reação da população, a gente percebeu a reação de muitos representantes importantes, né? Questionando, tá, o que é isso? Olho por olho, dente por dente, quer dizer, como é que você vai balancear isso, né? Lógico, eu acredito que essa pauta tenha que ser debatida, porque a gente está falando de aborto, a gente está falando de estupro, a gente está falando de questões de honra, né? Isso tem que ser debatido, não imposto, né? Mas Renê, nunca todo mundo vai estar de acordo. Sim, mas na hora que você coloca uma lei, você carimbou, né? Pá! É assim agora. E aí? Que consequências isso vai ter nas próximas gerações, que a gente está falando talvez de uma, duas gerações impactadas com uma lei assim, né? Sendo que a gente tem toda uma questão, que, né, você nem trouxe isso, Eurico, mas eu vou ampliar um pouco mais, de toda a questão da violência na internet, do cyberbullying, do sexting, de abusos sexuais que acontecem, a gente não tem nenhuma legislação para isso. A gente não tem nem como é que a gente pega isso, né? E aí a gente fala de uma lei nessa medida que trata a vítima do jeito que trata. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente que, por causa da sua idade, ela era muito jovem, ela sofreu um aborto. E anos depois ela sofreu outro aborto, né? E teve filhos 10 anos depois. E ela fala, me dói muito o primeiro filho que eu perdi. Me dói muito o segundo filho que eu perdi. Né? A Sophie deixa isso claro no livro dela. Só uma mulher sabe o que é o aborto, né? As implicações disso, né? E a gente está falando aqui de um aborto provocado, né? E sim, as implicações disso também. Uma coisa é eu pensar, né? E colocar categorias, não, mas é justo, porque numa situação dessa, tal, tal, tal. A outra coisa e o vínculo? E a vinculação que aconteceu? E as consequências no sistema de A e de B? Renê, você está defendendo? Não, eu estou defendendo. Eu estou questionando, né? A partir do momento que acontece uma violência, o Hellinger, ele nunca diminuiu isso. Ele, em todos os textos, fala, nada justifica esta violência, né?
E em nenhum momento Hellinger fala de karma, essas coisas e tal, nada justifica você tomar uma mulher dessa forma, uma criança dessa forma. Mas isso tem consequências a partir daí por sistema vitimizado e por sistema do perpetrador. E esses reflexos, nós olhamos uma constelação e muitas vezes nós trazemos essa visão para o cliente e damos espaço para, não para que ele possa concluir, mas para que ele possa ponderar sobre as decisões a partir de tal, né, de justiça, de vingança, de reconciliação. Né? Eu não sei, Eurico, não sei se eu fui muito longe, né? Eu acredito que a sua reflexão é para todos nós aqui, a professora Creuza está aqui também, né? Eu acho que tem sim a ver com esse livro, tem a ver com conflito e paz. Nós estamos num grupo de estudos, isso é uma questão super atual que você traz, né? E ela toca numa coisa que não é conclusiva na constelação. Né? Se a gente tem aqui 15 pessoas presentes, a gente tem 15 formas de olhar para essa situação e debatê-la. E a gente não vai conseguir esgotar isso. Eu fico sempre pensando, mais ou menos nessa linha de pensamento que você trouxe para a gente. Quais são as implicações, quais são as consequências, né? Quando se pratica voluntariamente de tirar uma vida, seja por um aborto, seja por um assassinato, né? Seja por outro motivo qualquer, em que a gente, deliberadamente, a gente faz que isso aconteça. Eu fico pensando sempre nas implicações e nos envolvimentos que isso vai trazer para aquele próprio sistema familiar, tanto da pessoa que sofreu o ato, como da pessoa que causou o ato também. Isso eu acho que vai meio numa certa contramão, né? Do senso geral das pessoas, né? Que pensam muito nessa questão da vingança, meu corpo pertence a mim, mas eu acho que não pode ser uma coisa assim para se pensar e para se resolver também de uma maneira tão rasa, tão simples, como uma lei. Eu penso que teria que ser um debate mais amplo, com camadas mais amplas, e não deixa de ser também, eu penso assim, que cada caso é um caso. Não tem como você generalizar também, né? Acho que uma lei. Fico me lembrando aqui, lembrei agora você falando, me lembrei, eu não sou muito especialista no assunto, né? Mas eu me lembrei da passagem bíblica de Maria Madalena. A lei determinava que ela fosse apedrejada. Aí veio um cara, barbudo, cabeludo, né, contrário a tudo aquilo que se vinha acontecendo naquele tempo, e falou assim, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Então, assim, às vezes, eu penso que a gente não tem que olhar, para aquilo que determina a lei. A lei não consegue contemplar tudo isso. Eu acho que, às vezes, a gente tem que olhar por esse olhar do amor, da graça, e não de algo que você possa colocar, ordenar ali dentro de uma lei, dentro de um ordenamento jurídico, né? Então, é, acho que a sua contribuição ajuda a gente a refletir um pouco mais aí sobre o assunto também. A lei ela é uma baliza importantíssima, né, para a nossa civilização, né, Eurico? Só que talvez ela às vezes seja injusta. E sim, nós precisamos ter espaços de reflexão. Hoje de manhã foi feito um debate sobre o projeto de lei e uma das questões que eu ouvi na rádio, né, que tinham pouquíssimos representantes técnicos, né? Quer dizer, se estava falando contra, mas e aí? Cadê os técnicos, né? Pra, de repente, né, psicólogos, profissionais, para trazer, dar força para esse debate, né? Não estamos falando que não é para fazer uma lei, mas assim, não é para ser às pressas, não é para carimbar e acabou. Não,
A gente está falando do Brasil inteiro, né? A gente está falando, né, de algo que envolve muitas culturas, tal, e a gente sabe que questões culturais interferem também nisso, né? A gente sabe lá na Índia que até algum tempo atrás os estupros coletivos, não estou falando que eles eram autorizados, mas não era uma coisa problematizada. E aí, com o advento da internet, de filmes, isso começou a ser debatido. Não, mas como assim você faz isso com uma mulher? Ah, não, mas ela é de uma casta. Ah, meu amigo, a gente está falando, né, do cinema, a gente está falando da internet e o René e o Eurico, esse sistema de casta não faz sentido, né? A gente está falando do direito de ir e vir, né, de um ser humano, de um feminino, de um masculino. E sim, esse debate é rico e não é para desrespeitar o sistema de castas indiano, mas até que nível esse sistema desrespeita o ser, inclusive a evolução, né, social, emocional, espiritual daquele ser, pensando que o sistema de castas é um sistema também baseado em questões espirituais, né? Então, é pano para manga, né? Não é simples você pegar uma lei e, pum, carimbar. Aqui no Brasil, a gente tem várias culturas, vários olhares culturais, né? Temos, só para citar os que deram origem aí, o povo nativo dessa terra, temos os portugueses, temos os afrodescendentes, né? E aí tem um monte de outra gente que veio junto. Mas, assim, são visões talvez diferentes, mais para um lado, mais para o outro. Sim, isso tem que ser debatido no Congresso, no Parlamento, nas escolas, nas rodas de conversa, nos grupos de estudo, né? E não para puxar a sardinha para um lado ou para o outro, mas e aí? Né? Saiu uma notícia, eu cheguei a publicar isso, um pediatra apontando um dado assim assustador, que 80% dos casos de estupro no Brasil são contra menores de idade que não têm ainda a percepção do que é ou não é uma gravidez. E aí, como que você estabelece? Não, tem que ser tantas semanas, né, de gravidez para. Então, a gente está falando de um tema ainda mais pesado, que é a pedofilia, que é o abuso sexual infantil, que é o turismo sexual infantil, que é uma questão também delicada nos países de terceiro mundo, no Brasil. A gente abre outro leque aí. E aí? Então, o fato da gente ser quem a gente é, então aqui está liberado isso? O pessoal pode fazer turismo aqui a lei é mais branda em relação a isso. Então, aqui não tem a mesma consequência que teria nos Estados Unidos ou na Alemanha. A gente sabe, lógico, tem consequência, mas é exatamente isso que a gente tem. Por que, né? De repente, lá existe uma lei que protege mais essas crianças ou olha mais para essas crianças. E aqui, por questões socioeconômico-culturais, políticas, esse assunto talvez seja relevado, seja ignorado, não seja tão problematizado, né? 80% é um número muito alto, né, de menores. E a gente sabe, as estatísticas são muito relevantes em relação a isso. Quem é o abusador? É o pai, é o padrasto, é o tio, é um irmão, é um primo, é uma pessoa que convive com aquela criança que muitas vezes não sabe o que está fazendo, e se sabe o que está fazendo, não tem ideia das consequências daquilo que está fazendo, no nível socioeconômico, político, sem falar toda a questão emocional, né, para essas crianças. Então, é só para colocar um pouco mais pimenta aí, né, Eurico? Quer dizer, é uma questão que sim, temos que debater, e quem levantou isso na rádio foi o Milton,
lá da CBN, ele que trouxe essa estatística. Eu fui atrás, é uma reportagem da Globo, né, falando, esse pediatra falando desse número assustador. E, quer dizer, tá, você vai passar uma lei dessas, e aí, o que você vai fazer com essas meninas? Né? A gente não está falando de mulheres, a gente está falando de meninas. E aí? Vai prender? Elas vão ter a criança na prisão? Né? Ah, não, mas abortou, tal. Mas, sim. E a orientação? Né? E outras coisas? Né? Ah, não, mas isso é responsabilidade dos pais dela. Se ela não teve pai? Né? E se os pais, por questões várias que a gente conhece, encontraram nisso uma possibilidade de renda, né? Da venda do corpo, né? Da criança, da mãe, da tia, do pai? É, não é simples. E uma lei dessas acaba, talvez, cometendo mais injustiça do que justiça. E por isso, sim, numa sociedade democrática que somos, precisa ser exaustivamente debatida. A gente está falando de dois debates muito delicados: estupro e aborto. Né? E a semente está colocada aí, né? Grato, Eurico, por provocar. E, Marco, antes de passar para você, eu vi que a Vera queria colocar alguma coisa. Vera, por favor. Oi, Vera, é que você está com o teu microfone ligado? Você quer colocar alguma coisa? Eu não. Eu Ah, achei que você estava ok. falando da outra Vera, que perguntou alguma coisa, a Vera Lúcia, né? Ah, ok, Vera Lúcia. Ok. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Obrigado, Vera. Ah, sim, a Sônia até respondeu, né, a minissérie Chosen, né, que fala a história, né, de Jesus e dos apóstolos. É, né, uma boa forma da gente falar desse amor, né, esse amor que vincula e esse amor que obriga. Né? Eu acho que é outra temática também, né, Eurico? Né, até que ponto é um amor que obriga, que é severo, que é ditatorial, e até que ponto é um amor que flui, que leva adiante, que abre. Né? Marco, por favor, abre teu microfone, faça a sua colocação. É só uma observação. Esse episódio aí de ter sido colocado esse PL em regime de urgência, ele teve objetivos políticos claros, né, de colocar uma famosa pauta-bomba, no caso, pauta-bomba moral, para provocar uma situação de confronto político. E esse regime de urgência, em tese, ele elimina o debate dentro do Congresso. Mas o que aconteceu foi o debate tomou conta da sociedade. Então, apesar de não ter sido a intenção, foi muito importante a repercussão está sendo e vai intensificar. E só para não perder a minha estatística de sempre, eu contei 9 mulheres e 4 homens hoje, aqui no grupo. É Eu isso. acredito que isso que você falou, Marco, é muito importante no sentido de a proporção que isso tomou. Quer dizer, é uma pauta urgente, tem que ser votada emergente. Não, não, é a casa do povo. E o povo. Não, pega aí. Né? Vamos debater isso. E nós tivemos vários conselhos, né, que se posicionaram, várias camadas sociais que se colocaram. Não, a gente não vai colocar isso com esta urgência. Né? E como você bem colocou, né, moral, né? Quer dizer, uma lei moral. Né? E aí entra aquela questão, né?
até que ponto a lei é moral, até que ponto ela é ética. Eu acho que a sua pergunta, Eurico, ela vai nessa linha também. Quer dizer, a gente está levando esse debate por uma seara moral, ou a gente está levando ela para uma seara ética, né? Sendo que a ética, né, como postura, ela olha para as consequências. A moral, ela estabelece certo e errado, bom ou ruim, ou então uma normativa que, a partir de sua origem de palavra, normativa é aquilo que vem de números, né? Então, se aqui a gente, no nosso grupo, está aqui em 15 pessoas, né? Se 15 pessoas falarem, não é legal abortar, tem que colocar essa lei sim. A gente criou uma normativa. Não, tá liberada essa PL, tá certo, ela é boa, né? Porque o número aqui estabeleceu uma normativa, né? Isso é perigoso? Sim, né? Do ponto de vista de tecido social, isso é perigoso. O Marco ele faz um alerta para nós que é importante, né? Quer dizer, uma pauta bomba em regime de emergência. Então não precisa de debate no Congresso? What? Como assim? Marco, me explica essa história. Eu estou numa democracia, eu não sabia disso, né? E talvez essa seja a reação de vocês, talvez só seja a minha, mas assim, sinceramente, o quanto a gente conhece como profissional esses detalhes, né, da vida pública, da coisa pública, da res pública, e é afetado, indireta ou diretamente, né? Não, mas Marco, né? Não sou mulher, tá? Eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho esposa, eu tenho amigas, né? Quer dizer, sim, né? A consequência me atinge direta ou indiretamente. E eu preciso saber que, sim, provavelmente isso que o Marco colocou, quantas vezes que não acontece que uma coisa é colocada como emergência e, passa, né? A calada da noite passa, né? E são coisas que precisam, sim, talvez de outros olhares, de olhares de especialistas, olhares cuidadosos, né? Que não tenham necessariamente um lastro de direita ou de esquerda, ou uma lealdade de direita ou de esquerda, mas que pensem nas consequências para o povo, pensem na consequência para os sistemas familiares, né? Então, o Hellinger, quando ele fala quem pertence à família, aquele texto que é fantástico, e ele coloca, pertence à sua família aquela pessoa que sofreu algum prejuízo por conta da sua família, algo que sua família fez que causou prejuízo a uma pessoa ou a um sistema. E sangue. Tirar vidas, né? Isso vincula. E falar de pauta-bomba, e a pergunta do Eurico, eu lembro que há algum tempo atrás, eu não vou falar o nome do político, até para a gente não polarizar aqui, mas a gente tinha a questão dos estupros em São Paulo, e um político fala, estupra, mas não mata. Foi um estabelecimento, foi uma fala política. E isso gerou um grande debate. Mas e aí, pode estuprar, não pode, mata? Não... Gente, quer dizer, a gente está falando de violência, a gente está falando da exposição, né? De camadas, né, que são mais expostas a essa violência. É um debate para todas as camadas. Sim, precisa se falar disso na escola, fronteiras, limites. Sim, pode escutar funk, mas fala. E tem certas coisas que é do mundo adulto e tem certas coisas que é do mundo infantil. E tem certas coisas que têm consequências no mundo infantil e que no mundo adulto e que o infantil não está preparado, né? Sim, vamos debater, vamos aprofundar isso.
Porque senão vai ter várias pautas emergenciais, várias bombas aí, e de repente a gente vai debater aqui no grupo de estudos, talvez a gente até vai ficar com um sentimento de ressentimento, né, por não poder ser escutado, por não poder ter voz. E aí? Né? Nós somos a política, nós somos a coisa pública. Né? Então, se um movimento desses acontece, como o Marco nos explicou, que bom ter essa repercussão que teve. E se não tivesse tido? Se tivesse passado? Né? Então, que bom que houve um levante. Que bom que muitos se colocaram, inclusive muitos pastores, muitos padres, pessoas, né, que são às vezes colocadas, não, mas esse é dessa bancada, tal, não, mas pessoas que se colocaram, não, eu estou me colocando como parte da sociedade, né? Estou me colocando como pai de uma filha, estou me colocando como marido de uma mulher, filho de uma mãe, né? E consequências disso dentro de um sistema patriarcal, né? A mácula, né? Como psicólogo, eu posso dizer que quanto mais cedo pior é para o desenvolvimento psíquico. Mas eu não tenho nenhuma cliente que lidou com abusos de uma maneira, não, mas isso já aconteceu faz tempo. Não, isso marca, isso macula, isso causa uma cicatriz. Da mesma forma, o aborto também. E aí a gente tem todo o debate, né? A gente leu isso no livro Olhando para a Alma das Crianças, no livro da Sophie Hellinger, nas ordens do amor, existem dinâmicas diferentes para o aborto espontâneo e para o aborto provocado. A Sophie Hellinger fala, mesmo que teu marido diga para você, tira essa criança, mesmo que tua família diga, tira essa criança, no último momento, a decisão é da mulher. E o corpo da mulher. Isso tem consequências, isso afeta. Né? Então, nós lemos isso no livro da Sophie e ela deixa isso muito claro, eu acho que muito mais claro, né, que Beto. O Beto falou disso, mas assim, a Sophie, ela esmiuça essa dinâmica. E ela fala do feminino, de como isso afeta o feminino. Né? O Hellinger, ele fala muito dessa questão da dinâmica vítima-perpetrador e, sim, a triangulação, né? O salvador. Né? O salvador pode ser o juiz, pode ser o policial, pode ser o pai, pode ser o psicólogo, né? Mas é um lugar complicado, né? Porque esse triângulo ele não se resolve por si só. Ele é um triângulo dramático, ele causa drama, ele intensifica dramas. Então, geralmente as pessoas circulam nesses lugares. E muitas vezes a gente percebe que isso é uma repetição do próprio sistema, né? Daquela própria família, que já foi maculada, ou daquele próprio grupo social, daquele próprio povo. E nesse sentido, como povo brasileiro, nós sabemos que o estupro e crianças, eu vou colocar aspas bem grandes, crianças indesejadas ou crianças abortadas fazem parte da nossa história. E são temas que às vezes não são falados com muita frequência ou são falados de forma sussurrada, como se fossem segredos. Mas quantas famílias não partiram desse segredo? Né? Hellinger fala, a vida segue adiante, né? Com consequências. Abortando ou não. Levando adiante isso ou não. E a frase do Hellinger, né? O destino coletivo, a responsabilidade individual.
E, uau, que peso. Peso. Nas nossas histórias, nós vamos encontrar histórias sobre isso. Se a gente conversar com pai, mãe, vô e vó, tio, tia, bisavô, bisavó, a gente vai perceber que esse tema não é distante de nós. Ele é próximo. E cada sistema encontrou as suas formas e pagou o preço pelas formas que encontrou. Né? Frase de Virginia Satir. Problemas? A vida vai ter o tempo todo. Problema não é o problema, mas sim a forma como você lida com o problema. Vera, você leu muito pouco, né? Mas tudo bem, né? A gente vai pôr a culpa dessa vez no Eurico, né? Que resolveu trazer em pauta uma pauta bomba, né? O Marco colocou bem, o Eurico trouxe a pauta bomba e a gente emergencialmente achou importante debater. Logicamente que eu sei que provavelmente vocês também têm colocações, e eu sei que da próxima vez vocês vão estar com a professora Cleusa, ela está aqui, né? Então, se vocês acharem importante continuar semana que vem, né, Cleusa, você já sabe que pode ser que isso permaneça em aberto, e acho que sim, Eurico, é um debate importante. Agradeço, né, as colocações que vocês fizeram. Agradeço a Vera pela leitura e passo aí a palavra para o Eurico. Por favor. Então, obrigado, Renê, muito obrigado pelas suas considerações, pela sua contribuição para a gente refletir, né, sobre essas provocações, que na verdade não é a gente passar como algo definido, mas sim como algo que a gente tem que pensar, refletir, discutir, conversar muito sobre isso. Então, eu acho que foi muito importante a sua contribuição. Dilena, não sei se a Dilena já fez a nossa selfie de hoje aí, já fez a nossa selfie, então. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos aí na próxima terça-feira, às 20h30, aí, sobre a orientação da Cleusa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renê, pela imensa colaboração que você traz essas reflexões para a gente aí. Muito obrigado, gratidão enorme, em nome de todos. Tchau, tchau, pessoal. Até terça, Obrigada a então. todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Até Obrigada. terça. Bom final de Tchau, noite para gente. todos vocês. Ótima semana para todo mundo. Obrigada Obrigada, também. igualmente. Tchau, tchau. Obrigada. Não esqueçam de votar lá no próximo livro, hein? Boa noite, gratidão. Tchau.